entrevista com o Henrique Parra. Henrique, como é que você entrou no Cidade Democrática? E o que te motivou a participar desse projeto? Então, eu entrei no Cidade Democrática conhecendo o endereço mesmo na internet, né? Então, eu conheci o link, quando era a versão beta ainda, então não estava aberto ao público, no sentido de lançado oficialmente, com todas as ferramentas e tal. Era uma versão que já estava aberta, já possibilitava a participação, mas era uma versão visual diferente da de hoje. Então, quem está comigo desde lá de trás, se olhar o site hoje, vai ver que mudou bastante coisa. O layout, como é que era o layout antes e como é que é o layout hoje? Então, hoje o layout ele é mais atraente. Ele sempre foi fácil para o usuário, um usuário médio ou um usuário que não conhece muito de internet e computador. Então, vamos falar assim, tecnologia e e-mail. Quem sabe usar o computador e a internet para escrever texto e mandar para outra pessoa, que é o que o e-mail faz, consegue usar o Cidade Democrática. Então, nesse sentido, sempre foi fácil de entender o site. O que ele ficou foi mais bonito mesmo. Pode continuar. Então, ele ficou mais bonito, o site está mais completo nesse sentido, e ele trouxe algumas mudanças de ferramenta. Então, você encontra hoje todas as propostas relacionadas à sua, quando você coloca uma tag. Você pode marcar sua proposta, seu problema, para um país como um todo, o Brasil no caso. Você pode colocar para o seu bairro, por exemplo. Então você pode fazer propostas e apontar problemas em esferas diferentes, né? Ótimo. E essa questão do layout, que até o Steve Johnson fala na cultura da interface, como é que ela influencia para o receptor, para aquela pessoa que está navegando? Qual que é a diferença da pessoa encontrar um layout bonito e um layout assim não tão atraente? Então, acho que a questão de ser de bonito mesmo é aquilo que traz, primeiro, clareza e, segundo, conforto na leitura das informações, né? Então, por exemplo, se você compara com outras redes sociais ou mesmo com outros sites ou blog, o que você vê é que, ao longo do tempo, quanto mais informação tiver lá dentro, fica mais difícil você encontrar exatamente o que você quer. Então, por exemplo, quem tem blog, eu já fiz vários blogs ao longo da minha vida, você vê que aqueles posts que você colocou há muito tempo nunca mais são encontrados, assim, dificilmente. Então, por exemplo, alguém que entra num blog hoje, ele vai comentar os últimos textos. Os textos que esse autor colocou faz um ano e meio, é muito mais difícil você, primeiro, encontrar e, segundo, interagir com essa informação, né? Então, toda a arquitetura do Cidade Democrática foi feita para que a síntese e a clareza das informações fosse mantida independentemente da quantidade de usuários e propostas. Então, hoje a gente já está falando de quase 3 mil usuários e de 10 mil atividades, mais ou menos, grosso modo. Apesar disso, e além desse limite, a gente vai manter sempre a possibilidade de qualquer novo usuário encontrar facilmente o que ele quer. Então, como a gente faz isso? Toda a arquitetura do site, ela te oferece tipos de leituras diferentes. Então, assim, dentro do Cidade, você pode ler o site em 4 ou 5 páginas distintas. Você pode ler as informações do site primeiro no seu perfil. Então você encontra tudo o que você está fazendo, seus apoios, comentários, propostas. Você pode ler tudo o que está acontecendo por território. Então você tem, cada cidade tem sua página, o estado tem a sua página que agrega as informações das cidades. Você pode ler também todas as informações por temas, por tags, né, marcadores. Então, por exemplo, se eu só quero ler coisa de meio ambiente, eu acesso uma página pelo tag que só vai trazer coisa de meio ambiente. Interessante. Então, são formas de acessar o mesmo banco de dados, mas que oferece para a pessoa olhares diferentes. Ótimo. E você, como animador, você faz animações, videozinhos? Então, na verdade, a ideia de animador ela vai um pouco além, né? O Cidade Democrática é uma plataforma, um espaço para que o cidadão, o grupo, o cidadão organizado em algum grupo ou não, o cidadão que não é organizado, que não faz parte de nenhuma ONG, associação, consiga participar como cidadão. Então,
qual que é o nosso caminho dentro do site? A primeira coisa é ele se expressar. Quando você cria o seu perfil, a sua persona, e coloca aqui o seu DNA, você está se expressando, falando quem você é. Depois disso, a gente cria todos os espaços possíveis para comunicação entre os cidadãos, os usuários. Então você vai encontrar outros cidadãos, parecidos ou não com você, perto ou não de você. O terceiro passo, então, é gerar mobilização. Então, é muito a minha função no projeto, no Cidade Democrática, junto com o Rodrigo, da gente criar oportunidade e possibilitar, e sempre pensar como a plataforma faz isso mesmo, como a gente possibilita a mobilização. Como a gente possibilita que a plataforma sempre incentive o terceiro passo, que é a mobilização. Então, na verdade, o animador é isso, que anima esse movimento, anima constantemente, permanentemente, em cidades diferentes, em temas diferentes. Como a gente vai estimular e ajudar as pessoas, organizadas em grupos ou não, a conseguir gerar mobilização e solucionar os problemas que elas encontram por aí. Né? Essa questão da mobilização, você vê uma deliberação sobre os temas propostos pelo site? Então, ou fica uma coisa mais agressiva e acaba caindo no nada? Então, na verdade, a gente vê deliberação, a gente vê muita deliberação. Então, por exemplo, o tópico, que na verdade é um problema, mais relevante hoje no site. Ele é um problema, chama falta de ciclovias. E foi criado para um território, Jundiaí, uma cidade próxima de São Paulo. Então, é um problema que um cidadão, no caso de 14 anos, dessa cidade, encontra para a cidade. Ele acha que não tem ciclovia na cidade e isso é um problema. Hoje ela já tem mais de 120 apoios. Se você somar os comentários, ela tem mais de 200 atividades, entre apoio, perguntas, respostas, comentários, ideias. Então, toda essa deliberação, e quando o Rodrigo falou que o que a gente entende como web cidadania não é você twittar, facebookar e ficar só falando pela internet. É muito mais de aliar e catalisar e fortalecer ações reais, a vida real das pessoas nas cidades, pela internet, com instrumentos e ferramentas digitais. No caso específico de falta de ciclovia para Jundiaí, essa deliberação no site tem o número que eu te disse, tem 200 atividades. Agora, na vida real, para a cidade e para a realidade de Jundiaí, a deliberação também foi muito grande.